Graças, querido Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos ler hoje um texto que está em Ezequiel capítulo 37. Enquanto procuram o texto para projetar, aqui no versículo 21, eu queria lembrar-vos que os cultos de Natal vamos ter na mesma, no dia 24, que é a véspera de Natal, é domingo, vamos celebrar o culto aqui de manhã às 10. Está bem? Podem vir? Porque esta hora é a hora do bacalhau e das batatas e não dava jeito chegar muito em cima e ainda cozer as batatas e coisa e tal. E, portanto, vamos nesse dia, temos o culto normalmente às 6 horas, mas nesse domingo o culto será às 10 da manhã aqui. E para aqueles que não puderem de manhã por qualquer razão, tem o culto das 15 horas em Espinho, que se vai manter na mesma às 15 horas. Portanto, o dia de domingo não ficará sem culto. Da mesma maneira, no dia 31, que é o último dia do ano, que também é domingo, faremos igual. O culto às 10 da manhã, e aqui em Gaia e em Espinho às 15 horas. Vamos então ler com o favor de Deus este texto, Ezequiel capítulo 37, no versículo 21. Diz a palavra de Deus, pode ler comigo? Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram e os congregarei de todos os lados e os introduzirei na sua terra. Versículo 22, farei deles, e deles farei uma nação na terra nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em dois reinos. Depois diz, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões, livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Versículo 24, lemos também este versículo 24 todos juntos, diz, e o meu servo David reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, glorifica o teu nome em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Nesta parte do ano, correspondendo ao tempo da celebração da festa dos tabernáculos, falamos sobre a vinda de Jesus. E a Bíblia está cheia de referências à vinda de Jesus. Como sabem, Jesus já veio a primeira vez, e a primeira vez que veio, mais de 100 profecias de todo o Velho Testamento anunciavam a sua vinda. De modo que o anúncio da sua vinda, estranhamente, não foi percebido pela nação de Israel. E esse é o resultado do obscurantismo que a religião faz. De facto, quanto mais religiosos ficavam, mais às escuras ficavam. E os textos tão claros da primeira vinda de Jesus não o perceberam. De tal modo que quando Jesus veio a primeira vez, com tudo explicado, que nascia de uma virgem, que nascia na semana 69, das 69 semanas, nas 70 semanas de Daniel, deixava uma para o fim das profecias de Daniel, e que nascia Jesus nesse tempo. A contagem dos anos inclusive estava anunciada. Quer dizer que não era, nem do ponto de vista da própria história, não era muito difícil de ter concluído isso. E o que é facto é que aqueles que estavam com atenção e aqueles que estavam ligados a Deus, a buscar Deus, foram adorá-lo. Aqueles que ouviram a voz dos anjos
foram ao encontro dele e foram lá adorá-lo. Os profetas da época estavam prontos para o receber. Muitos foram adorá-lo. Amém? Os reis do Oriente vieram lá de longe à procura do nascimento do grande rei que tinha acabado de nascer. Mas dentro de Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém, com o rei Herodes no palácio, com a população nas suas atividades e afazeres, foi uma surpresa quando viram aqueles exércitos do Oriente chegar à cidade a dizer: queremos ver o grande rei que nasceu. Não estavam à espera da primeira vinda de Jesus. E se dentro da sua própria terra, como a Escritura diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Veio para o que era dele e não o receberam. Você pensa que o mundo está muito diferente hoje? E que o obscurantismo espiritual, a escuridão, as trevas espirituais estão muito diferentes hoje? Não estão, não. Qual das notícias é que você viu a dizer que a segunda vinda de Jesus está próxima? Quando é que leu isso em algum sítio? Ou ouviu falar disso nas grandes redes de televisão do mundo a anunciar que a segunda vinda que está próxima? Quem são os políticos do mundo que estão com atenção a uma coisa destas? Quem são os políticos do mundo que estão com atenção em abençoar Israel, que nem sequer percebem que Israel é um dos sinais da próxima vinda de Jesus? Está aqui escrito de um profeta que viveu 590 anos antes de Jesus vir a primeira vez. Repare bem, Ezequiel viveu no ano 590 antes de Cristo. E ele escreveu a dizer que o povo de Israel, por causa da sua rebelião, por causa de não receber ao Senhor, iriam ser espalhados pelas nações da terra. Quer dizer, isto ainda não tinha acontecido e Deus já estava a dizer: eles não vão me receber, eles não vão me aceitar, eles não vão receber a minha palavra, do modo geral da maioria, não é? E por causa disso vão ser espalhados pelas nações. Mas depois, quando estiver para chegar a segunda vinda de Jesus, quando vier pela segunda vez, então de todas as nações para onde eles foram, eu vou chamá-los de volta e eles vão regressar à sua terra. Esta é uma das profecias e dos sinais mais extraordinários do nosso tempo. Sabe quantos anos tem já isto? 70. Foi em 47. Em 47 foi estabelecida outra vez a nação de Israel. E foi estabelecida também como um sinal. É muito interessante. Os sinais da vinda de Jesus são vários. Da segunda, eu digo a segunda. A primeira ele já veio. Os judeus ainda estão à espera que ele venha a primeira vez. Ai, meu Deus. Mas ele vem, sim, ele vem. Só que eles ainda pensam que é a primeira vez, coitados. Estão muito atrasados. Eu não digo todos, mas digo a maioria, como povo, estão muito atrasados em relação a isso. Continuam a ser enganados lá pela religião deles. Fez este ano 70 anos, meus queridos irmãos. E 70 anos, isto dá que pensar. 70 anos é o tempo que a Bíblia diz que dura uma geração. Quando a Bíblia diz uma geração passou, sabe quanto tempo é que ele diz que dura uma geração? 70 anos. Por isso isto dá muito que pensar. Você e eu, aqueles que se interessam pelas coisas de Deus, quem se importa com Deus, quem quer saber acerca de Deus, tem que pensar nisto. Fez agora 70 anos. Fez em novembro, há poucos dias, 70 anos.
Cuidado. Fez 70 anos. Quer dizer que Jesus pode vir? A geração passou. Mas se houvesse dúvidas, que não há, se dúvidas houvesse sobre outros sinais, esta semana iremos falar, com a graça de Deus, sobre outros sinais. Sinais da vinda dele, sinais. Escreva a palavra sinais. Diga para o seu irmão que está ao lado, sinais. Diga, sinais. Que sinais? Olha, Israel é o primeiro sinal. Depois a Bíblia tem mais 6 sinais extraordinários. Mais 6. Sinais políticos do mundo, do estado do mundo, da política do mundo. Sinais militares. Sinais da capacidade militar e da capacidade bélica que têm as nações do mundo hoje, que eram capazes de destruir este planeta várias vezes, com o armamento que existe. E isso está escrito na Bíblia. Sinais dos problemas nas famílias. E hoje, poucas instituições no mundo são tão atacadas como a família. Sinais sociais de desagregação das sociedades, de perversão das sociedades, de correntes de pensamento social brutais. Sinais na própria ciência. A Bíblia fala sobre sinais também na própria ciência. Sinais na religião, nas religiões, de cegueira religiosa, de fanatismo religioso, de perseguições religiosas, de morte antes da chegada de Jesus, matando os cristãos, e a religião que mais é perseguida no mundo atualmente é o cristianismo. Porque de facto os cristãos não perseguem ninguém. Amém? Assim você tem Israel, sinais daqueles que anotaram, se quiser ver o conjunto destes sinais militares, sociais, familiares, sinais da ciência, do desenvolvimento científico extraordinário. Os irmãos podem pensar, mas a ciência já está há muito tempo. Desde o tempo dos faraós, andavam com carroças puxados a cavalos e a burros, a jumentos e a camelos, e desde os tempos de há mais de 5.000 anos até ao início do século XX. No início do século XX, com a invenção no século XIX da máquina a vapor, etc., a pouco e pouco começam as coisas a desenvolver e a ciência começa a ganhar uma aceleração extraordinária. Se calhar alguns daqueles têm um bocadinho mais idade, só um bocadinho, não é preciso muito, só um bocadinho. Ainda se lembram das senhoras a lavar a água no rio. A lavar a água, a lavar a roupa. Ou nos tanques públicos, quem é que se lembra disso? Ou nos fontenários, quem é que se lembra de haver uns fontenários de água? E de ir lá buscar água. Lembra-se disso? Pois. E lembra-se do Telex? Quem é que se lembra do Telex? Coitado do Telex. Hoje se disser Telex, pensa que é alguma marca de alguma esfregona ou qualquer coisa. Telex, mas o que é isso, Telex? E a grafonola, lembra-se da grafonola? E depois tinha aquelas vozes, tudo muito a tremer, tudo muito assim. Era uma coisa, uma aflição. Já nem há cassetes. Agora estamos na era do digital. E os telemóveis? Os telefones. Quem é que se lembra desses telefones? Atualmente é preciso ir ao museu para conhecer esses telefones. Eles já, coitadinhos, já não estão nem na espada para não falar dos outros. Alô, 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 alô. Isso, exato.
ia pedir a senhora faz favor de me ligar para o número tal, porque nem sequer se marcava um número. Era preciso haver umas telefonistas lá num sítio, todas, chamavam-se essas senhoras, eram senhoras, parece que era um trabalho principalmente das senhoras. E que, segundo consta, muitas delas ficavam a ouvir as conversas. Eram elas e a PID do outro lado. Toda a gente a saber tudo. Alguém ligava para o outro, estava as telefonistas primeiro. Olha, agora disse que vai não sei o que mais, tal coisa. E depois do outro lado era a polícia política, ouvi também, à escuta. Enfim. Depois o fax. Já foi muito recente isso. O fax já foi recente. Ainda se usa hoje. Os telegramas estão completamente em desuso. Muito em desuso. Os telegramas estão muito em desuso. Quando é que foi a última vez que você recebeu um telegrama? Ai, Jesus. Depois disso, de repente, as coisas começaram a acelerar de tal modo que hoje você manda uma mensagem por SMS. Perguntasse ao meu avô, o que é? Vou mandar um SMS. Eu disse, é tudo uma linguagem que não existia. Tiveram que se inventar novas linguagens para se perceber. E o mundo entrou em stress. E já há pessoas que são adjetivadas dessa forma. Quem é aquela pessoa? É um estressado que anda para aí. Assim que isto acelerou muito. Acelerou terrivelmente. E já para não falar das viagens espaciais, ou já para não falar dos meios que existem hoje, como eu disse, de meios militares e de guerra e de bombas e de capacidade de destruir esta terra várias vezes. Como é que isto tudo podia estar profetizado? Como é que isto tudo podia estar dito como um dos sinais dos tempos da segunda vinda de Jesus? De facto, só Deus é que é capaz de saber isto. E só Deus é que é capaz de dizer sobre isso com esta antecedência e escrever um livro que você tem nas suas mãos, escrito há 2000 anos, não é? Dos últimos autores tem 2000 anos, essa sua existência, e que está mais atual do que o jornal de hoje e mais atual do que as notícias de hoje. Como eu disse, um dos sinais é o sinal de Israel. Os sinais religiosos também são, do nosso tempo, sinais terríveis das religiões e da última grande batalha de Armagedon, que é uma guerra religiosa. Portanto, aproxima-se aquilo que os políticos chamam a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra religiosa e que nós, aqui, mesmo se fosse há 20 anos antes ou há 30 anos antes, poderíamos ter dúvidas sobre uma guerra religiosa. Fazíamos um pouco de confusão como é que pode ser uma guerra religiosa. Mas hoje já nos faz assim tanta confusão, visto que se olhar para estas guerras que estão a acontecer estes últimos anos, elas têm um fundamento religioso, ou, esclarecendo melhor, fundamentalismo religioso, ou fanatismo religioso de parte dos muçulmanos. O crescimento e o desenvolvimento do espírito dessa religião tem ganho dentro dos países muçulmanos uma importância, chegando a ponto de dirigir as nações, como é o caso do Irão. O Irão e a maior parte dos países muçulmanos estão a ser dirigidos neste momento com intenção religiosa. As suas políticas são de intervenção religiosa, procurando impor a sua religião, com o regime misturando religião com política, em regimes fechados ao exterior, dominando todas as suas sociedades, impondo códigos de conduta em todas as áreas da vida social, da vida do trabalho, tudo, da família, tudo.
e procurando impor isso nos outros países e nas outras nações onde eles estiverem. Portanto, isto não está a ficar melhor. Mas, como eu dizia, Israel é um dos sinais mais evidentes e um dos primeiros sinais que Jesus avisou. Jesus chamou a Israel a figueira e disse: quando virdes a figueira a florescer, então sabeis que está próximo o tempo da minha vinda. Ora, o símbolo de Israel é a figueira. Aquela figueira que ficou seca, lembra-se, quando Jesus falou para a figueira, procurou fruto na figueira e não encontrou fruto. Quando ele veio à procura de fruto e não havia fruto nenhum, havia só folhas, e ele disse: essa figueira está amaldiçoada, de ti ninguém coma mais fruto. E de facto, ninguém mais comeu fruto daquela figueira durante estes 2000 anos. O fruto tem sido comido do Israel espiritual, que é a Igreja de Cristo, espalhada pela terra toda, porque ele disse aos discípulos: ireis em meu nome de Jerusalém a Samaria e por todo Israel e até aos confins do mundo, e eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Israel, por isso, tornou-se no Novo Testamento a Igreja de Cristo. Nós somos o Israel espiritual hoje. Mas a atenção de Deus sobre Israel, à medida que o tempo do fim se aproxima, a atenção de Deus vai ser outra vez dada para Israel. Deus não se esqueceu da sua aliança com Abraão e com a descendência de Abraão. Amém, irmãos? Continua a ser verdade aquilo que Deus disse em Gênesis no capítulo 12. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E se reparar, um dos sinais, como está aqui escrito, era o sinal do ressurgimento de Israel outra vez como nação. Quanto tempo é que demora uma nação a constituir-se? Portugal, nós somos das nações mais antigas, ou a mais antiga, ou das mais antigas da Europa, com as fronteiras que já existem. Fronteiras semelhantes, fronteiras parecidas. Até que chegamos aos Algarves, foram mais de 200 anos. Dom Afonso Henriques, depois Dom Sancho, Dom Afonso II, não é? Depois, como? Dom Sancho II, você sabe, os reis todos por aí abaixo. Ai, que maravilha, que maravilha. Eu não sei, neste momento, não tenho presente, não fui procurar isso, para ver, depois Dom Fernando, depois Dom Dinis. Mas, quer dizer, foram várias gerações de reis até que finalmente se chegou ao Algarve, porque era Portugal e os Algarves, não é? Até que se chegou ao Algarve e se empurrou o resto dos mouros para lá fora. Mas até que tudo isso se fez. Mas você olha para a palavra de Deus e encontra uma coisa extraordinária, que é esta que está aqui em Isaías 66. Ora, veja comigo. Isaías capítulo 66 e versículo 8. É um dos sinais. Sabe que Deus coloca na Bíblia determinados sinais para que a pessoa diga assim: isto não pode ser, isto é impossível de acontecer. Quem jamais ouviu tal coisa? Começa assim logo. Quem viu coisas semelhantes? Alguma vez se viu? Poder-se-ia fazer nascer uma terra, uma nação. Aqui não diz terra, na tradução que eu tenho diz: poderia ser que uma nação nascesse em um só dia? Quer dizer, um dia uma nação não existia e de repente aquela nação existe, de um dia para o outro. E no entanto, olha o que diz aqui: nasceria uma nação de uma só vez, em um só dia, mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Quer dizer, uma pessoa nasce num dia. Você nasceu num dia. A uma certa hora, num certo dia. Cada um de nós nasceu naquele dia. Mas uma nação, dizer assim, neste dia nasceu esta nação. Isso nunca se viu. Isso nunca existiu. As nações são feitas, como a própria história documenta, como nós, como Portugal, como Espanha, como outras nações que nasceram depois de muita guerra, de muitas lutas, de muita
de muito tempo, de implantação, de sedimentação, de desenvolvimento da sua própria identidade, da sua língua, da sua história, que foi criado ao longo, no nosso caso, de cerca de 900 anos, não é? Estamos perto dos 900 e tal anos, de nascimento da nossa história. E para nascer e ficar com as fronteiras definidas, nós somos dos mais antigos da Europa com estas fronteiras. Mas Israel nasceu em um dia. Este Israel que você conhece no mapa hoje, nasceu um dia. O fim da Segunda Guerra Mundial, depois da perseguição aos judeus, depois da matança dos judeus pelo Hitler e pela perseguição da guerra que houve, as Nações Unidas juntaram-se e decidiram: os judeus merecem ter a sua terra e têm que ter a sua terra. E vamos fazer aqui uma votação. E mesmo assim votaram, e muitos países foram contra. Todos os países árabes foram contra. Mas aquela terra que ancestralmente lhes pertence foi-lhes concedida de novo. E foi feita a reparação dessa injustiça de haver judeus espalhados pelo mundo inteiro e não terem a sua terra. Agora, tudo isto aqui, como você vê em Isaías 66, versículo 8, estava anunciado como uma profecia. Acontecerá um dia que Israel vai nascer como nação. Vai nascer a nação de Israel. E de um dia para o outro aparece a nação de Israel. E assim foi, está aí. E como eu disse, agora este tempo, são 70 anos que faz o nascimento da nação de Israel. Outra profecia que passa um bocadinho despercebida e que quase não se fala dela, mas está aqui, é também no livro de Isaías, capítulo 17, versículo 1, que você tem visto nas notícias. Você tem visto isto nas notícias. Isaías, capítulo 17, versículo 1, diz assim: profecia acerca de Damasco. Quem é que sabe onde é Damasco? Damasco é a capital da Síria. Olha a profecia que foi dita 700 anos antes. Lembra-se quando o apóstolo Paulo se converteu? Ia a caminho de Damasco. E apareceu-lhe Jesus, resplandeceu no meio das trevas e apareceu aquela voz a falar com ele e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo, perseguidor da igreja, transformou-se no apóstolo Paulo depois daquele encontro com Cristo. Ele ia a caminho de Damasco. Damasco já existia nesta altura. Damasco sempre foi a capital da Síria. A Síria antigamente pertencia a uma região ainda mais para norte, onde está hoje o Afeganistão e onde estão hoje outros países. Era uma nação muito forte, chamada Assíria, que era um império, o Império dos Assírios, que foi o império a seguir ao Império dos Egípcios. E que a capital não era Damasco, a capital era Nínive, essa capital Nínive que você conhece da história de Jonas. Depois reduzida, transformada em diferentes povos que se separaram, como os impérios, normalmente costuma acontecer isso, separam-se os povos e as nações separam-se e ficam nações divididas. Aquilo que as unia, o cimento que as mantinha unidos, quebrou-se e, portanto, separaram-se e depois ficou a região da Síria. Esta nação da Síria tem esta antiguidade toda, 2700 anos, e você já ouviu falar de Damasco na Bíblia, e sempre foi a capital da Síria. Agora, o que nunca tinha acontecido era isto que você vê aqui: Damasco será tirada para não mais ser cidade e se tornará um montão de ruínas. Você olha hoje para os telejornais do mundo e quando passam figuras da cidade de Damasco, está a ver isto, está a ver esta profecia, está a ver este acontecimento terrível, essa guerra e a desgraça que aconteceu sobre a capital da Síria e sobre o país, a Síria, dividido até há pouco tempo, dividido em facções, dividido em guerra fratricida entre muçulmanos de várias facções,
com intervenções do Irão, que é a Pérsia, com intervenções da Rússia, com intervenções dos Estados Unidos, com intervenções das nações da Europa, dos franceses, dos ingleses, de toda a gente. E ficou tudo em escombros. E agora eu quero ver como é que aquilo tudo vai ser levantado. Mas nós estamos a assistir à história à nossa frente de profecias que nunca tinham acontecido antes acontecerem à nossa frente. E o Irão está metido nisto. Uma coisa que não dá, há notícias que são, há uma censura nas notícias hoje em dia brutal. Recentemente, nas redes sociais e na Sky News e em outras transmissões de televisões internacionais, deu uma notícia que Israel bombardeou regiões dentro da Síria. Eles não gostaram nada, mas bombardeou aquilo. E não deu notícia nenhuma. Eu até pensei que ia dar uma grande coisa. Passou nas redes sociais, passou nas redes sociais que Israel bombardeou posições próximas de Damasco, onde o Irão tinha instalado bases do Irão. Como você sabe, foi feito um tratado entre o Irão e a Rússia. Quem é que sabe isso? A propósito desta guerra da Síria. Por isso, quando nós lemos aqui neste texto, nós estávamos a ler, lembra-se, estávamos a ler Ezequiel 37, lembra-se? Que dizia, de todas as partes virão os meus filhos, virão os filhos de Israel, outra vez para a nação de Israel, e eu os trarei. A nação de Israel nasceu de um dia para o outro, é verdade. Mas os judeus só a pouco e pouco é que começaram a vir mais. No princípio, eles eram cerca de 600 mil. Eu sei que 600 mil parece muita gente, mas 600 mil para uma nação não é nada. É muito pouca gente. Quando estalou aquela guerra com os países árabes em volta, com o Egito, com a Jordânia, que quiseram destruir, logo que Israel foi constituído, eles eram contra, votaram contra e depois disseram, não, nós vamos atacá-los e vamos destruir aquilo tudo. Mas não conseguiram, 100 milhões de árabes não conseguiram vencer um exército pequeníssimo e uma nação a começar. É claro que hoje está muito diferente. Pois está. Hoje está muito diferente. Hoje Israel é uma potência atómica, tem a bomba atómica e, no entanto, não constitui por isso só por si, não constitui um problema. Ninguém tem medo da França ter a bomba atómica, ninguém tem medo de Inglaterra ter a bomba atómica, ninguém tem medo de outros países terem a bomba atómica. Mas toda a gente no resto do mundo tem medo do Irão ter a bomba atómica. E eles estão a fazer tudo na sua ligação com a Rússia para ter a bomba atómica. Tudo. Eles e aquele louco lá da Coreia, daquele cabelo, tudo, faz tudo para ter mísseis e para ter tudo. Por isso, quando nós olhamos para o mundo e vemos que países que têm armas nucleares, uma potência nuclear, não constitui uma ameaça para o resto do mundo, mas o Irão constitui uma séria ameaça para o resto do mundo. Porquê? O Irão é o número 1 financiador de todo o terrorismo. É o Irão. Sabia? O Hezbollah, ou o Hamas, o Hezbollah está mais na região do Líbano, mas o Hamas está nos palestinianos. Os palestinianos são controlados pelo Hamas. E o Hamas é um grupo terrorista financiado pelo Irão. Agora o Irão aproximou-se da Síria porque vai se aproximando e controlando à volta para colocar bases militares deles, para se desenvolver como uma grande potência militar e para depois atacar Israel. A ideia deles é limpar Israel do mapa. Não me pergunte a mim de onde é que vem este ódio todo, mas você já sabe de onde é que ele vem. Vem do quinto dos infernos, não pode vir de mais lado nenhum. Um ódio tão raivoso que não se consegue perceber, só pode vir de Satanás, não pode vir de mais nada. Agora,
A surpresa, se não sabia, é o que está a seguir no capítulo 37 e 38. Eu convido os meus irmãos esta semana para lerem no capítulo 38 e 39. Porque o capítulo 37 é o capítulo que fala sobre a vinda do povo de Israel outra vez para Israel e o nascimento da nação de Israel. Mas o capítulo 37 é terrível. O capítulo 37 fala sobre uma coligação de nações que vão atacar Israel. Esta coligação de nações já existe. Já existe. Vamos ler aqui. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o teu rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Rosh. Príncipe de Rosh. Rosh é a palavra base da Rússia. De Mesec, Moscovo, e Tubal, profetiza contra eles. Estes nomes todos são nomes muito antigos, mas são nomes que estão na raiz de alguns dos nomes modernos que nós podemos identificar. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, e príncipe de Rosh, de Mesec e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti e a todo o teu exército, de cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão de pavês e escudo, empunhando todos a espada. Persas, sabe quem são os persas? É o Irão. Os persas é o Irão hoje. Etíopes, continua a ter os mesmos nomes. Put, esta palavra Put é a palavra originária que deu origem à nação que hoje é a Líbia. A Líbia, depois de Gaddafi, transformou-se num vespeiro. Aquilo é um vespeiro que está ali. Hoje a Líbia é da Líbia que saem, principalmente da Líbia, que saem os barcos com os refugiados, e é na Líbia que está a ser feito atualmente o mercado de escravos vindos da África. Quem é que sabia disto? Você fez, imagine, isto tudo está a passar-se no mundo hoje. O Guterres ficou admiradíssimo outro dia de lhe ser dito isto, o homem ficou, nem dormiu nessa noite. O que é que eu vou fazer a esta coisa, não é? Porque as pessoas estão a ser comprados e vendidos em praça pública e depois metidos em barcos e mandados por aí fora. Portanto, isto que parece à primeira vista não é bem assim como parece. E o que diz aqui, as suas tropas da casa de Togarma, Turquia, da banda do norte das suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, levanta-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. De facto, quem vai dar cobertura a este movimento é a Rússia. Eu não sei se com o Putin, tenho as minhas dúvidas, ou se vai acontecer alguma coisa ao Putin e se vem um bandido pior que ele 100 vezes para o lugar dele. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu sei é que isto não falha. Como você já viu, das profecias não falham. Quer dizer que se agora parece que o assunto está mau, porque o Trump resolveu dizer que Jerusalém é a capital de Israel, resolveu dizer, era a mesma coisa que houvesse agora uma revolta pelo mundo fora, porque os portugueses resolveram dizer que Lisboa é capital. Eu até posso nem gostar muito que Lisboa seja a capital, mas para mim, quero lá saber, é que nem quero que mude. Agora nem quero que mude, só a trabalheira de vir esta comandita toda por aí acima. E os custos que isso ia ter para o país, deixem-se lá estar em baixo. Já estão arrumadinhos para lá, deixem-se lá estar. Não era para mudar a capital, era só para mudar o Infarmed. Olha o trabalheira que já deu, e as discussões que já deu, e o barulho que já deu, deixem-se lá estar à vontade. Não queremos nada que se mude nada, deixa de estar aí. Sim ou não? Mas tem uma certa graça que o resto do mundo não queira que a capital, que é Jerusalém, e que sempre foi fundada por David, 3.000 anos atrás, não foi agora, foi há 3.000 anos, e agora pelo Trump dizer
que é a capital, é Jerusalém, que vai mudar a Embaixada da América para lá. Andam estes a queimar pneus, a atirar pedra, a queimar bandeiras, a dar-se ao trabalho de fazer estas coisas todas. A exigir que Jerusalém seja deles, dos muçulmanos. Mas porquê? Jerusalém já não existia antes dos muçulmanos? Maomé ainda nem tinha nascido? E Jerusalém já existia? Não existiam os muçulmanos sequer. Jerusalém já lá estava como capital de Israel. Porque é que não pode ser? Os israelitas já saíram e entraram várias vezes, já foram expulsos da sua terra e voltaram outra vez, várias vezes, e Jerusalém sempre foi a capital de Israel. Que mal é que isto tem? Agora, você vê o estado em que o mundo está quando olha para os comentários, quando ouve as notícias, quando vê a fúria, a raiva e quando vê a fraqueza do respeito do mundo por uma coisa que é absolutamente legal e correta e justa, e quando olha para o mundo e vê a fraqueza do mundo na cedência à chantagem. Quer dizer, esta gente dos muçulmanos anda em guerra há não sei quanto tempo. Desde que são gente, viveram sempre em guerra, em pilhagens, em roubos, em assaltos de caravanas. O Maomé era um salteador de caravanas, um ladrão, um assassino. Além de pedófilo, tinha estas qualidades todas. Todos os tempos em que eles tiveram algum poder, fizeram sempre isto. E agora, passado este tempo, acerca de Israel, o mundo está a ceder à chantagem. Então, daqui a pouco, vão exigir também que um bocado de Paris seja deles, um bocado de Londres seja deles. Quem é que me está a entender? Não demora muito, vão exigir isso, porque o que estão a exigir sobre Israel, vão exigir às outras nações. Queremos aqui uma parte de Londres, é nossa. Aliás, é este o procedimento típico, é esse. Vão se aproximando, vão entrando, depois naquelas zonas a polícia já não entra. Isso está a acontecer pela Europa toda, em muitos países. Está a acontecer em Inglaterra, está a acontecer em França, está a acontecer em Alemanha, em que a polícia chega a ter medo de ir para certas zonas. Na Suécia a mesma coisa, chegam a ter medo de ir para certas zonas. Não tardará muito. E acontece um fenómeno, como acontece há muitos anos no Rio de Janeiro, com as favelas e com os traficantes de droga, em que para entrar lá tem que ser o exército. Porque eles lá dentro estão armados com metralhadoras e com armas de guerra, e a polícia leva uma pistolita, pum, 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 e os outros saem, e vai a polícia toda. Porque estamos a chegar a uns pontos de loucura, quando se descobre que tiveram que fechar 120 mesquitas em França porque estavam cheias de armas. Quer dizer, esta gente vem para a Europa, constrói mesquitas com o dinheiro da Arábia Saudita e do Irão, enchem-nas de armas, com o tráfico de armas, guardam armas, e nós que estamos num mundo completamente diferente disto, para nós Deus não é nada disto, Deus não tem nada a ver com metralhadoras, Deus não tem nada a ver com isto. Já imaginou se nós todos aqui estacionamos os carros, as malas dos carros cheias de Kalashnikovs, de metralhadoras, de G3, vimos todos e aqui, rezamos todos aqui dentro, mas sempre aqui com a serigaita da metralhadora pousada aqui ao lado. Já imaginou a loucura disto? Mas isto é o que esta gente vive assim. Em países onde, para ter uma arma, é preciso ter licença. Para usar uma arma é preciso ter licença. E não se pode usar, nem a polícia pode usar de qualquer maneira uma arma, que há legislação própria para ter cuidado em usar armas. Agora, vivemos numa sociedade destas. Mas você vê os palestinos e vê os árabes, vê-os com armas, todos eles com armas, vê-os para protestarem qualquer coisa, e de repente tiram tiros para o ar, bem, 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 você vê aquilo, as ruas todas, e assim, mas isto é assim?
Não, o problema é isto não ser assim. Lá em casa deles, eles até se podem matar uns aos outros. Pronto, é uma opção de vida, é um meio de vida. Estejam à vontade. Mas vêm para cá com estes modos, é que nós não estamos aqui para aceitar isto. Quem é que me entendeu? Não estamos para aceitar isto. Isto não pode ser uma sociedade selvagem que regressa para a Idade Média e que vive na Idade das Trevas. E, portanto, Israel está cercado deste tipo de gente. E basta que alguém diga alguma coisa que não lhe agrada, que ele diz, onde é que está a metralhadora? Vamos já resolver isso. Não há metralhadora, está em casa. Vamos para já só tirar pedras, que assim eles ficam mal. E nós atiramos pedras, pomos os nossos filhos lá à frente. Eles dão um tiro. Se morrer um ou dois, pronto, já é uma força desproporcional. Mas depois estamos às escondidas a atirar rockets para as cidades. Bem, isto é impressionante. É um vespeiro que estamos a assistir. E estamos a assistir a um mundo. O que mais me preocupa quando eu olho para isto, e que você com certeza já percebeu isso e já viu isso, é o mundo a aceitar a chantagem. Quer dizer, o mundo a dizer assim, vamos traduzir isto para perceber bem. Nós não podemos dizer que Jerusalém é a capital de Israel, que eles não gostam, ofendem-se, começam a tirar pedras, começam a disparar, começam a matar mais gente pelas cidades no mundo com essa justificação. Porquê? Até agora não tem matado. Já não houve atentados, não houve bombas, não houve mortes em Espanha, em França, várias, em Alemanha. Um caminhão nos dias antes do Natal não passou por cima da feira de Natal. Sim ou não? E em Londres, quantas vezes? De carros, de caminhões, de facas. E tudo isto a propósito de quê? Jerusalém não tinha ainda sido nada dito de Jerusalém. Mas agora é que vai ser. Quer dizer, não era antes então. É agora. E o mundo todo vê isto e não conseguem juntar 2 mais 2 e dizer assim, esta gente quer arranjar um pretexto para nos fazer chantagem. E este é o mundo que você está a viver hoje. Um mundo que está aqui. E um mundo que, infelizmente, no capítulo 38 e 39, vai ficar só um bocadinho pior. Quando o Irão decidir, seja por causa de Jerusalém, seja sem motivo nenhum, arranjar uma razão qualquer para mandar umas bombas para Israel e Israel declarar guerra contra o Irão. Acha que vai demorar muito? Não vai. Está aqui escrito isso, esta profecia ainda não aconteceu, está no capítulo 38 e no capítulo 39. A Rússia e vários países vão se juntar contra Israel. Custa-me um pouco a acreditar que seja este Putin que vai fazer isso. Não o vejo assim muito predisposto a isso. O Irão vejo. Seja quem for que lá esteja, está mais que pronto. Mas o Putin não estou muito a ver. Por isso, meus queridos irmãos, se acontecer alguma coisa a este Putin, que já disse que ia concorrer outra vez às eleições, o Putin é um caso engraçado. Desde 2000 que ele está na Rússia, a dirigir a Rússia. Uns anos é presidente, noutros anos é primeiro-ministro. E depois há o outro, tem o Medvedev, que é o primeiro-ministro quando o Putin é presidente, e depois quando o Putin passa a primeiro-ministro, o Medvedev passa a presidente. Portanto, combinaram os dois, quando eu saio, trocas esta cadeira, trocas aquela, e portanto, isto tem sido assim, é engraçado. É uma coisa cómica. Desde 2000, portanto, há 17 anos, há quase 20 anos que estamos nisto. E eu espero que continue por mais algum tempo para haver sossego. Porque enquanto eles andam com a dança das cadeiras, um e outro, isto mais ou menos está controlado. Pior mesmo é o descalabro. E é aparecer outro pior que o Putin 100 vezes e juntar-se com os árabes todos da região, ter o petróleo de graça, controlar os postos de petróleo e começar a preparar uma guerra. Uma guerra pior do que estas que têm acontecido. Nós estamos a falar de profecia hoje. Quem é que me entendeu?
Portanto, quando você ouvir estas coisas, e eu espero que nós tão cedo não vamos ouvir nada sobre este capítulo 38, espero eu. Porque este capítulo 38 é a última coisa que falta. Eu não conheço mais nada na Bíblia que falte. É o 38 e o 39 e depois é o Anticristo. Não há mais nada. Só tenho uma dúvida. É quanto tempo é que isto vai faltar para acontecer? Não é se vai acontecer, isso eu não tenho dúvida nenhuma. É só saber. O 37 já aconteceu, capítulo 37 de Ezequiel, capítulo 38 está para acontecer e o 39 é o resultado do 38. Portanto, Israel vai derrotar estas nações. Vai derrotar este conjunto de nações. Como derrotou as outras antes, Israel tem dos exércitos mais apetrechados, mais bem treinados e mais bem preparados que há no mundo. Se não sabia isso, fica a saber. Israel tem das armas mais avançadas, dos aviões e dos materiais de guerra mais sofisticados que há. E não me admiro nada, nas presentes circunstâncias, mesmo com a ajuda da Rússia, os outros países lá à volta não têm hipótese nenhuma. Não têm nenhuma hipótese. Agora, que o Irão é ameaçador neste momento, é para o mundo todo. Repare que o mundo inteiro não se preocupa de outras nações poderem ter a bomba atómica. Mas o Irão é um caso sério. Isso não sei quanto tempo é que falta para eles terem. E também não me parece muito que Israel vá aceitar que eles têm. Quem é que me entendeu? Você vê este braço de ferro do Trump com aquele maluco da Coreia do Norte? É dizer, ele não pode ter, e ele vai sempre acrescentando. Pede ajuda à China. A China, por favor, não ajude este mal-educado que está aí ao vosso lado. Não o ajudem, porque ele vai fazer asneiras. E vai causar uma guerra, porque é doido. Mas olha que o Irão consegue ser muito mais doido, porque eles têm pressa de morrer. Tem 72 virgens à espera. Estão com pressa de morrer rápido. Aqueles ayatollahs todos, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Eu não vos assustei muito, para não? Não? Não, não tem que estar nada preocupado. A sua vida está nas mãos de Deus, está perfeitamente bem e está na mão de Deus. Quando isto ficar aqui embaixo muito mal, a sério, Jesus vem e diz assim, aqueles que são meus, vamos daqui para fora, isto já não se vai poder estar aqui embaixo. Vamos embora todos. E nós vamos. Essa excursão eu quero ir, glória a Deus. Nem levo garrafão nem nada, vou só mesmo assim... Vou mesmo só assim, eu e pronto, não preciso de mais nada. Vamos por aí acima, vamos logo que não queremos que se faça tarde a ficar aqui em baixo. Queremos estar prontos. Quantos é que querem estar prontos? Então, vamos falar sobre isso esta semana. Está preparados? Falamos na sexta-feira cá e nós vamos agradecer, amém? Tenha a gentileza de ficar a pé, vamos agradecer. Enquanto é que aqui estamos, meus queridos irmãos, estamos a viver com Deus, amém? Sim ou não? Querido Senhor, damos-te graças dos sinais da tua vinda e destes sinais que nós olhamos para o mundo hoje e já vemos uma coligação, já vemos o tratado que foi feito entre o Irão, a Rússia, a Síria e outros países, e isto preocupa-nos. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, diga isso comigo, entregamos nas tuas mãos as nossas preocupações, clamamos que tu nos dirijas e que tu nos conduzas e nos ajudes a estar preparados, porque nós estamos a olhar para a história antes dela acontecer. Estamos a olhar para a palavra profética de Deus. Estamos a olhar para a tua palavra, que está mais atual do que o jornal de hoje, que é mais atual do que as notícias que se ouvem. A tua palavra é mais perfeita e não falha de acontecer. Por isso nós oramos hoje em nome de Jesus, destas profecias de Ezequiel 38 e 39. E clamamos hoje em nome de Jesus diante do teu trono, de tu nos ajudares a entender mais e melhor, de olhar para o mundo à nossa volta e perceber o tempo que estamos a viver.
o nosso tempo é um tempo profético. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Vem dirigir-nos, Senhor, em teu poder. Toma a nossa vida em tuas mãos. Ajuda-nos a que à nossa volta sejam salvos todos aqueles que conhecemos e que te conheçam a ti como Rei, Senhor e Salvador. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se alguém precisar de oração, falar comigo, estou disponível. Um abraço para todos. Até o nosso próximo culto, se Deus quiser.